Oi, Vitor. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo bem com você? Tá me ouvindo direitinho? Sim, te ouço bem, te vejo bem, tudo certo para mim. Ah, então, para mim também. Carlos, Vejo e escuto. pessoal, eu vou fechar aqui os comentários e nesse primeiro momento em que o Carlos faz a apresentação dele, eu deixo os comentários fechados e daqui a pouco, depois que ele finalizar essa primeira parte, eu abro de novo para vocês mandarem seus comentários, suas perguntas, que aí a equipe está anotando. Eu espero que vocês não se incomodem, Carlos. Eu não sei se você está ouvindo o meu cachorro latindo, mas ao vivo é isso. Deve ter alguma coisa aqui no quintal. E acontece. Eu vou te apresentar, vou posicionar aqui meu celular, Sim. tentar posicionar. Mais cedo no teste ele caiu no chão e tudo mais. Eu vou te apresentar, Carlos, e te passo a palavra na sequência. O Carlos Henrique Juvencio, ele é bacharel em biblioteconomia pela Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a EB-Unirio. Ele é mestre e doutor em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília, o PPG-CINF, da UNB. Também na UNB, no PPG-CINF, ele realizou o estágio pós-doutoral dele, ele desenvolveu a pesquisa de pós-doutorado dele. Ele atualmente é professor do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde ele atua nos cursos de graduação e também no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, o PPGCI da UF, e também é professor permanente do programa de pós-graduação em Biblioteconomia, o PPGB, da Unirio. Ele é o líder do grupo de pesquisa Sociedade, Memória e Poder. Ele se dedica aos estudos históricos e epistemológicos da biblioteconomia, da bibliografia, da documentação e da ciência da informação. Carlos, te passo a palavra, a gente fica naquele esquema de 30 minutinhos de fala e depois a gente media as perguntas e comentários do pessoal que está assistindo. Perfeito, Vitor. Primeiro, eu quero agradecer o convite do WebConcib. Acho a iniciativa louvável, ainda mais nesses tempos tão tenebrosos que a gente vive. E a minha conversa com vocês, eu vou tentar ser um pouco... Como eu sou em sala de aula, eu estou a fim de matar saudade de estar em sala de aula, né? E a primeira coisa que eu tenho que falar é... Bom, eu sou um prostituído pela história. Essa prostituição é grande, gente. Eu amo os estudos históricos, isso deriva possivelmente da Biblioteca Nacional, onde eu fiquei 6 anos lá, e tenho trabalhado desde então com estudos históricos. Meu TCC foi sobre colecionismo, usando o acervo da BN, a dissertação e a tese também com o acervo da BN sobre a história da documentação. Sempre fui orientado por historiadoras, tenho muitos amigos historiadores e sou casado com uma historiadora. Então, assim, o nível vocês percebem como que é com a história. Então, antes de entrar realmente no assunto, eu queria contextualizar. O curso de biblioteconomia ele surge, como todos sabem, regulamentado em 1911, começa a funcionar em 1915, mas é interessante observar uma história anterior para entender. Por quê? Nas minhas pesquisas, um dos membros da banca, a professora Eliane Braga, lá da UNB, sempre perguntava assim, Carlos, por que que o curso surge na BN? Ele podia ter surgido em vários outros lugares. Por que na BN? E aí eu fiquei com isso na cabeça e quis investigar por que que um curso de biblioteconomia surge na BN. A razão pode parecer óbvia, mas não é tanto. E aí a gente tem que entender um pouco da história do Brasil. O Brasil, foi colonizado por Portugal, e durante todo o período do Brasil colônia, a educação aqui se restringia à educação jesuítica, bem como todas as colônias portuguesas. E o que essa educação jesuítica pressupunha? Ela pressupunha, sobretudo, uma educação voltada a não questionar os dogmas da igreja. Então, no momento de renascimento na Europa, que foi a partir de 1400, 1500, o Brasil tem a chegada dos portugueses,
e a implantação de um regime colonial baseado não no modelo científico, como em outros lugares, ou como a Europa já começava a se movimentar, mas sim no modelo religioso. Educação superior não existia educação superior no Brasil no período. Quem quisesse tinha que sair do país, então ia para outros países, como Portugal, França, Inglaterra, mas notadamente Portugal e França, até porque o polo de atenção dos intelectuais brasileiros sempre foi a França, sempre foi até certo período, eu vou situar depois. Para efeito de comparação, em termos de ensino superior, a primeira universidade brasileira foi a UFRJ e foi fundada em 1920. Ela está fazendo 100 anos. A Universidade de São Marco, eu anotei aqui, foi fundada 369 anos antes da UFRJ. A gente está falando de uma universidade no Peru, cuja a colonização foi espanhola. Então, há uma discrepância muito grande entre os dois modelos de colonização. Para além disso, se você pensar como Portugal chega ao Brasil, Portugal chega como a maior potência do mundo, liderando os estudos navais, e aí estudos navais, gente, a gente vai falar de bússola, posicionamento de estrelas, etc., mapeamento, cosmologia, etc., e ao longo desse percurso, até 1808, você vê uma influência muito... Até 1808, não, perdão. Até 1759, quando os jesuítas são expulsos de Portugal, uma influência muito grande da educação jesuítica que não deixa Portugal realmente entrar no renascimento europeu, e muito menos suas colônias sofrerem essa influência. Então, a partir da expulsão dos jesuítas, em 1759, há um movimento de melhora. Mas realmente é só com a chegada da família real que essa situação muda em determinado contexto. O que acontece? Com a chegada da real família, todo um aparato de Estado científico precisa ser montado. Então isso vai desde a criação de Casa da Moeda, órgãos de controle e burocracia, até a criação do Horto Real, atual Jardim Botânico, o Museu Nacional, que infelizmente pegou fogo, já não existe mais como conhecíamos, a própria Biblioteca Nacional, como Real Biblioteca, então algumas instituições, entre aspas, científicas, que vão na ausência de universidades, o que predominava no Brasil? Escolas e faculdades isoladas, como a Escola de Recife, que era de Direito, a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio, e algumas escolas de engenharia, chamadas de escolas politécnicas. Então era isso, não existia universidade, eram escolas e faculdades isoladas. E cada uma delas tinha um mecanismo para se organizar. O panorama era bem complicado em termos educacionais superiores no Brasil. E essa situação não muda com o Brasil independente, não muda no Brasil Império I, nem Império II. Na verdade, o que acontece é só que a partir de 1870, com a fundação na verdade, com o lançamento do Manifesto Republicano, é que vai ter uma movimentação por um maior incentivo à educação no país. Um parênteses. Gente, eu estou falando tudo isso, mas a gente está falando de educação, não é educação para pobre, obviamente, é uma educação para elite. A gente está falando de um país eminentemente analfabeto. Então, criar condições para que os filhos dos mais ricos não tivessem que ir para a Europa estudar, que eles pudessem estudar aqui mesmo. Então, até por isso, o predomínio do direito, medicina e engenharia é um aspecto. Então, a partir de 1870, isso muda, fundam-se algumas outras escolas e faculdades isoladas, mas ainda girando nessa tríade, mas há também a ação de muitos grêmios, muitas associações científicas que vão visar ocupar esse ato
esse ato que existe. Quero lembrar também a vocês que é no século XIX que as ciências sociais começam a se organizar. Então, a partir desse movimento internacional, o Brasil também começa a ocupar um espaço e buscar, através dessas associações científicas, construir a sua ciência. A sua ciência é ainda olhando para a Europa, sobretudo, os Estados Unidos vão aparecer mais para o final do século, e uma ciência, vamos pensar assim, ainda discutindo o que seria o Brasil. O que é esse Brasil? Só um momentinho, gente. Aí vocês me perguntam, Carlos, que exemplos você tem desse tipo de associação científica? Uma, por exemplo, é a Liga contra a Tuberculose, que vai buscar, através de subscrições, doações, combater a tuberculose. Isso foram várias ligas, mas uma notória foi estabelecida, se eu não me engano, em 1904, por aí. Outro exemplo, a fundação da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, em 1896, vai também fomentar uma intelectualidade sobre a língua portuguesa. O que é essa língua? O que nos une? Porque também, com a proclamação da República, o que vai se buscar construir é um ideário de nação. Então, 1870, o Manifesto Republicano, 1889, a proclamação da República, aí vai se buscar, nós somos uma república, ok, mas qual é a nossa nação? O que nos une? A língua. E vão começar alguns movimentos tentando discutir isso. Então, a Academia Brasileira de Letras já surge no Brasil República, buscando fortalecer realmente a língua portuguesa. Os espaços de convivência ganham muito valor implementados no Rio de Janeiro pelo Pereira Passos, 1900 até 1922. Então, o que vai acontecer? Lembre-se, a Paris dos Trópicos, né? O sonho da Paris dos Trópicos, da europeização do Rio. Então, de dar ares civilizados, e esses civilizados aqui, gente, entre aspas, tá? Ares civilizados, a cidade, expulsar a pobreza realmente. Não existe o termo gentrificação na época, mas é realmente isso, é expulsar o pobre para os subúrbios. E mostrar que dá para andar com fraque e cartola no calor de 40 graus, que é super normal, super tranquilo. E nesse espaço também surge outros movimentos, como a Confeitaria Colombo. Ela servia como espaço para discussão científica. Então, o que eu estou mapeando aqui com vocês? A ciência no Brasil não começa dentro das universidades. Ela começa fora, em espaços de discussões dos intelectuais, em espaços onde eles se encontravam para poder debater as questões. E aí, você tem, então, a Academia Brasileira de Letras, a Confeitaria Colombo, para quem é do Rio conhece pelo menos um pouco da história dela, como um expoente realmente da reunião de intelectuais. Tinha sido inaugurado, se eu não me engano, na década de 70, 80, agora eu estou em dúvida, o prédio novo do Real Gabinete Português de Leitura, que também reúne ali em volta dele a intelectualidade carioca, e, por assim dizer, a intelectualidade do Brasil, né? Porque o Rio seria a metonímia dessa discussão, de todo o desejo, o que se desejava para o Brasil, na verdade. Então, eram esses os espaços que eles frequentavam. Ainda estamos falando de 95% da população analfabeta. Então, era para esses 5% que essas instituições serviam. Para além disso, voltando só um pouquinho, em 1892, o governo lança uma diretriz para organizar essas faculdades e escolas que existiam. As faculdades isoladas e escolas que eu tinha mencionado vão se submeter a um regime único agora. E um dos regimes vai falar da organização da biblioteca. Eles tinham que publicizar tudo que eles tinham. Eles tinham que organizar bibliografias e catálogos, na verdade, catálogos impressos das suas bibliotecas, e também preservar toda a produção científica que ali era feita. Então, são alguns aspectos que vão desembocar na construção, e aí a BN se aproveita do momento vivido pelo Rio de Janeiro
e da liderança do Peregrino para construir o seu prédio. Por que a liderança do Peregrino é tão importante? O Peregrino ele era amigo pessoal do Epitácio Pessoa, que era o ministro da Justiça e Negócios Interiores, quando ele é convidado a assumir a biblioteca, e depois vira presidente. Ele tinha sido aluno, o Manuel Cícero foi aluno do Epitácio Pessoa na Escola do Recife, na Faculdade de Direito do Recife, e quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele se aproveita realmente dessa amizade para alçar a biblioteca a um novo posto. E esse novo posto seria de reunir ali toda a intelectualidade. Então, quando ele começa a planejar o novo prédio, a construir o prédio, e sobretudo quando o prédio é inaugurado, ele vai buscar reunir no entorno da biblioteca toda a intelectualidade que também frequentava a Colombo, o Real Gabinete, a ABL. Ele vai trazer para dentro da ABL. E como que ele traz esse público para dentro da ABL? Por várias iniciativas. Primeiro, vamos situar a Biblioteca Nacional, então. A Biblioteca Nacional, 1910, ela não tinha as missões que a gente tem hoje. Sim, ela tinha que preservar uma memória nacional? Sim, mas isso não estava declarado como sua missão principal. Ela fazia muito mais, às vezes, uma biblioteca pública. Ela emprestava acervo, inclusive, para vocês terem noção. E aí, a biblioteca tendo essa missão para com o público de organizar o seu acervo, disponibilizá-lo, permitir o acesso, tudo isso visava responder aos anseios de uma população. A Tânia Bessoni, no livro dela, Palácio de Destinos Cruzados, vai falar. O Rio, nesse período, contava com 10 grandes bibliotecas. Dentre elas, a Biblioteca Fluminense, que depois é extinta, incorporada ao acervo da BN, o Real Gabinete, a própria Biblioteca Nacional, se eu não me engano, a Biblioteca da Marinha, e umas outras que eu não vou me recordar agora. E a BN, então, passa a ter vários serviços. Primeiro, visando enriquecer seu acervo. Então, intercâmbio, serviço de permutas e vários outros dispositivos, serviços de informações, alguns dispositivos para informar os frequentadores. E também outros, como organização de conferências. Ela vai reunir no seu espaço pesquisadores de diversas áreas para discutir vários assuntos. Então, quando você pega os anais da biblioteca e olha as conferências realizadas, sobretudo entre o ano de 1910 e 1920, são conferências muito diversas, não tem uma linha de raciocínio. É tudo que está sendo moderno. O que a República buscava? O moderno. O que existia de moderno no exterior. Estados Unidos e Europa. E esse moderno que importava para ela. Então vai se discutir psicologia, organização das ciências sociais, teoria da evolução, biologia e vários outros assuntos que vêm da tradição do século XIX de, vamos dizer assim, mapear o globo. Então, o mapa do globo, e aí o Armand Matelar vai falar isso no História da Utopia Planetária, significava ter um mapa, mas também um inventário completo, seja das espécies, de como elas funcionam, e aí uma teoria da evolução do Darwin. Você vai ter o mapa dos livros de produção intelectual com Otler. E todos esses inventários, até mesmo de ocupação humana com as ciências sociais se organizando, a antropologia, e por aí vai. Então a BN vai se cercar desses profissionais para realizar esses estudos. Tá? Então, agora, quando a gente chega e se pergunta, a biblioteca se reorganiza, ela vai, inclusive, prever um curso de biblioteconomia. Por que um curso de biblioteconomia na Biblioteca Nacional? Bom, não teria outro espaço, essa é a verdade. Não daria para criar uma escola isolada de biblioteconomia, no meu entender, até porque o governo já discutia a criação de uma universidade. A universidade não estava criada ainda, e a biblioteca, acima de tudo, não queria formar profissionais, naquela altura ainda, generalistas, no sentido de para todo mundo. Ela queria formar profissionais para ela. E aí eu quero até fazer um ponto,
O Ortega y Gasset fala isso. Quando ele fala do missão do bibliotecário, quando que o bibliotecário surge? Quando que ele se faz necessário? O bibliotecário se faz necessário a partir do momento que a sociedade o deseja. Então, essa sociedade desejava um bibliotecário para organizar a Biblioteca Nacional e dispor dos seus tesouros ao público. Então, a visão era organizar os acervos da ABN favoreceria a divulgação desses acervos e colocaria o Brasil na rota do moderno. Esse moderno que a República sempre buscou desde o seu primeiro instante. Por mais que o moderno seja lá o ideal europeu, ser incutido aqui. E também deve se lembrar o seguinte: a biblioteca é um espaço de construção científica na medida em que ela vai se tornar o que, se eu não me engano, agora eu esqueci, mas eu acho que é a Neves. A Neves vai falar, e depois eu vou passar a referência para vocês, um ponto de paragem na construção dos conhecimentos. Então a biblioteca, ela é mais um ponto de paragem para se construir o conhecimento. Eu lembro que no Indiana Jones 1, ele fala o seguinte: 90% da pesquisa arqueológica é construída dentro da biblioteca. No último, vocês esqueçam, ele fala besteira e contradiz essa frase, eu fiquei mega puto. Mas no primeiro ele fala isso, e é mais ou menos essa vertente, de que é a pesquisa que vai fomentar o desenvolvimento científico. Então a biblioteca, como um ponto de paragem, ou até recorrendo ao Latour, como um centro de cálculo, ela vai ser muito importante. Lembra quando eu falei lá no início que o Brasil enviava para o exterior os filhos das elites para estudarem? Quando eles iam para o exterior, eles iam ver o moderno também das bibliotecas. E essa prática se repete também com os dirigentes. O próprio Peregrino da Silva e o Ramis Galvão vão à Europa pesquisar o que é o moderno da biblioteca e usam essas viagens de estudo, seja para saber de técnicas, seja para estudar a biblioteca, mas usam sobretudo para conhecer. Então eles não visitam só bibliotecas, eles visitam museus, eles visitam arquivos, eles visitam universidades. Todas essas instituições são pontos de paragem na construção do conhecimento. Então a biblioteca, enquanto um ponto de paragem na construção do conhecimento, precisa ter o seu acervo tratado, o seu acervo disponibilizado. Então por que ter um bibliotecário? Era um bibliotecário que a BN precisava, tanto que as matérias eram de acordo com as seções da BN. Os chefes de seções eram os professores. Então era para ensinar o que a BN precisava. Isso só vai mudar realmente a partir da década de 30, mas realmente com a reforma curricular de 40. Mas era o bibliotecário que a BN precisava. Aquele bibliotecário que ia agir para que o desenvolvimento científico brasileiro chegasse aos níveis, eu não posso dizer aos níveis, mas que se espelhasse na Europa e conseguisse trazer para nós todo o desenvolvimento que aquela nação alcançava. E repito, pela terceira vez, a gente está falando de uma minoria de pessoas, né? 5% da população era alfabetizada. Imagine, então, quantos por cento que eram realmente formados no ensino superior. Eu não tenho a mínima de quantos eram, mas assim, era para essa elite que a biblioteca se organizava. Então, ela vai estender horário de atendimento, vai oferecer lápis, caneta, todas as condições necessárias para que o seu acervo fosse pesquisado e publicizado. E até por isso, contato com instituições do exterior. Logo, quando a gente pensa, então, por que o curso de biblioteconomia surge na Biblioteca Nacional? É com vistas a fomentar o desenvolvimento científico nacional também. A organização nacional das ciências. E ter noção do acervo, das preciosidades que eram ali reunidas. E trabalhar para quem está ali na confeitaria possa frequentar o seu espaço. E aí é muito curioso ver, porque eu estou lendo um livro, eu até botei ele aqui de ladinho, não sei se vocês vão conseguir ler, do Lima Barreto, Crônicas do Rio, e ele tem uma crônica sobre a biblioteca. E é muito curiosa, porque o Lima Barreto, eu trabalho inclusive com o arquivo do Lima Barreto na BN, e ele é muito crítico da biblioteca. Por quê? Ele diz o seguinte: a biblioteca perdeu
com a mudança do prédio no passeio para o palácio realmente que ela ocupa hoje em dia, é a sua simplicidade. E aí ele dizia que se sentia constrangido em subir na biblioteca porque assim, as pessoas e ele não se achavam dignos de entrar naquele espaço com as roupas que usava. Então, eu queria encerrar minha fala com vocês justamente com essa crítica. Assim, cria-se toda uma estrutura muito grande para a biblioteca, um enorme palácio, mas para quem? Por quê? E essas respostas são muito interessantes de serem vistas, até para questionar o nosso olhar. Por quê? Então, assim, o palácio seria necessário? Não sei. Alguns aspectos arquitetônicos são interessantes. É um prédio sem vizinhos. Isso, se tiver um incêndio nas redondezas, não afeta a biblioteca. Mas precisava ser tão simbólico no sentido de esmagar as pessoas, de mostrar a ela a sua insignificância diante do conhecimento de forma tão explícita assim, e de as pessoas se constrangerem de entrar, como ainda hoje acontece. Então, Vitor, essa é a minha fala e agora passo a palavra para você. Muito obrigado a todos. Carlos, a gente que agradece. Eu não sei se você repara, mas de vez em quando eu estou olhando aqui para o lado, é porque eu estou olhando para o computador para ver o pessoal comentando. No caso, a equipe comentando. Você está sendo muito parabenizado. O Wallace não te conhecia, falou que foi muito bom. A Débora lá em BH também falou que foi muito bom. Eu vou abrir os comentários, pessoal. Vocês podem mandar as suas perguntas, os seus comentários que eu vou ler aqui. Carlos, com antecedência, a gente já tinha recebido alguns questionamentos para você. Eu vou passar esses questionamentos iniciais, você também avalia se você acha pertinentes ou não, porque como foram anteriores à fala, alguns podem fugir um pouco a isso. Um primeiro questionamento foi sobre a noção de bibliografia nesse nosso primeiro currículo, porque, como você falou, ele é orientado às sessões, e basicamente uma das disciplinas era essa de bibliografia, pelo chefe da seção de bibliografia, e qual era esse sentido de bibliografia que vigorava na época, 1911? Tá. Eu não sei quem fez a pergunta, mas, enfim. Eu vou responder rapidamente, mas na tese eu falo bastante disso, até porque foi objeto dela. Essa bibliografia era orientada aos preceitos otletianos. Ela é totalmente inspirada, inclusive, o preceito, as técnicas de construção da bibliografia, elas são ditas e proclamadas como baseadas no Instituto de Bruxelas. Então, usar a classificação decimal de Bruxelas, usar só a frente da página, o anverso, para poder recortar e colar em ficha, tudo isso orienta a bibliografia que a BN vai cuidar, tá? Eu falo muito sobre isso na tese, falo mesmo. Eu só não quero me alongar para dar espaço para as outras perguntas. Depois, qualquer coisa, eu volto. Mas seria isso. O cerne é a bibliografia otletiana. É isso que vai nortear a bibliografia na BN, até com a publicação da Bibliografia Nacional em 1918. O que acontece é o seguinte, só muito rápido. A BN envia uma pessoa para Bruxelas. Inclusive, foi uma das coisas que eu abordei na tese, que o Rayard não falava disso. Eu escrevi para o Rayard, ele achou muito bacana. A BN enviou um funcionário para ficar em Bruxelas 3 meses, estudando as técnicas empregadas na construção do repertório bibliográfico universal. Essa pessoa volta e começa a editar a bibliografia brasileira. Então, para vocês terem noção, é do Cícero de Brito Galvão. O que acontece que não dá continuidade a isso? O Cícero de Brito Galvão morre em 1921. E aí a bibliografia para de ser publicada porque não deu tempo dele formar uma pessoa para substituí-lo. Mas um dos que trabalharam com Cícero de Brito Galvão era ex-aluno do curso de biblioteconomia, Nossa, agora eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, vai sair um artigo sobre isso que eu fiz como orientando meu de iniciação científica e que era
bisavô dele. Então, ele escreveu sobre o bisavô que trabalhou na BN. E é um artigo que deve sair em breve e que fala dos destinos da primeira turma de biblioteconomia. Carlos, queria saber um pouco mais das mulheres pioneiras na biblioteconomia. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa muito en passant sobre isso. Eu percebi que as primeiras mulheres entram no curso, se eu não me engano, na década de 40. Já não é cedo, já é a partir da reformulação do currículo. Antes, é 40? É 40, eu acho que eu olhei isso. E é curioso porque quando você observa, a gente hoje em dia tem a noção, aliás, tinha a noção de que a biblioteconomia era uma profissão feminina. Mas isso, no início, não era. Ela era dominada por homens, depois muda, realmente as mulheres passam a dominar, e há hoje em dia um equilíbrio bem grande. Mas eu vou pensando aqui, o grande marco é a Janice Montemor, na década de 70, quando ela assume a BN, a primeira diretora em 160 anos de instituição. Você imagina, em 160 anos de BN, eu acho que ela teve 3 diretoras, 3 mulheres só. Então, na história da biblioteconomia e até mesmo na história das bibliotecas brasileiras, é muito pouco. Nomes que vão se destacar, Janice Montemor e a Lídia Sambaqui na Biblioteca do DASP. Tem a tese da Nancy Odoni sobre a Lídia Sambaqui, que é ótima, e que são as personalidades principais, assim. Mas, inicialmente, o curso, as mulheres eram totalmente rechaçadas. Eu estou com vontade de escrever um artigo sobre isso há muito tempo, mas meu local de fala também me prejudica, né? Então, se alguém quiser topar, vamos lá que a gente escreve. Você acha importante o ensino de história dos livros e das bibliotecas nos cursos de biblioteconomia? Não só acho, como eu acho que é uma das matérias mais importantes e tem que ser dada com muita qualidade, porque senão você perde muito do conhecimento. Mas, assim, não é só para conhecer o livro e achar o livro bonito, mas entender toda a simbologia dele. É muito curioso, a gente estava vendo que, acho que até a Amazon está vendendo agora um negócio para você botar atrás com os livros, como se fosse uma estante. Porque o poder do livro é esse. É justamente passar uma erudição, alguma coisa assim, que você... esse símbolo de cultura, de que você é inteligente porque tem muitos livros e tal. Eu, claro, queria estar mostrando meus livros, vocês só estão vendo a estante aqui em cima, mas tem uma outra aqui do lado, então... Mas é importante, sobretudo, para entender o livro também como um objeto cultural, uma construção cultural. Então, o livro não pode ser... Ele não é inocente. E se ele fosse, ele não seria destruído à torta à direita, como ele é. Há muito mais uma história de destruição de livros do que de preservação, se vocês pensarem bem. Então, é uma disciplina que tem muita responsabilidade e precisa ser muito bem dada. Você sabe se existe registros sobre a inserção de pessoas negras em bibliotecas? Olha, eu não sei, não conheço realmente. Isso, para ser feito, gente, é consultando arquivos. A gente precisa começar a desbravar os nossos arquivos. Para a escrita da dissertação e da tese, eu consultei 45 mil páginas, gente. Página a página, virando. Porque a consulta aos arquivos é isso. E como que a gente faria isso? Consultando os arquivos das escolas de biblioteconomia ao longo do tempo para saber. Uma pesquisa gigante, em nível nacional, mas pelo menos vamos dizer assim, quero saber do primeiro curso de biblioteconomia, o da Unirio. A gente já tem que recorrer aos arquivos da Unirio para ir, porque não há pesquisas nesse sentido. O Rafael Cavalcante tem feito alguma coisa com bastante propriedade. Pode ser interessante falar com ele, mas eu não conheço realmente. Te perguntaram o título do livro do Lima Barreto. Esse daqui, Cronista do Rio. Cronista do Rio. Isso.
Tem é logo 1, 2, 3, 4. O 5º capítulo é sobre a biblioteca. Uma pergunta, Carlos, é se você conhece, pode comentar sobre o curso de licenciatura em biblioteconomia, mas aí já é década de 80 e já é depois que o curso sai da Biblioteca Nacional. Já é FEFIERJ. Na FEFIERJ. Olha, eu não conheço. Na verdade, meu campo de estudo tem ido até a década de 50. Eu trabalho desde 1870, mais ou menos, até 1950. Eu não tenho avançado muito em relação... Na verdade, eu chego um pouco na década de 60, mas eu não avanço mais além disso. Então, infelizmente, eu não consigo falar sobre isso. Eu estou pensando aqui, se não me falha a memória, é 84. A gente já era até Unirio, já tinha sido... mudado o nome para a Fundação Universidade do Rio de Janeiro. Poderia falar se há hoje uma distinção prática entre a documentação, incluindo os autores da neodocumentação, e a ciência da informação? Sim, tem. Assim, as técnicas que a ciência da informação propaga, elas são muito mais técnicas, realmente. A neodocumentação tem questionado essas técnicas, se elas estão funcionando, se elas realmente fazem parte de uma reflexão teórica. Então, vamos dizer assim, a ciência da informação tem vindo com a técnica e a neodocumentação com a crítica a essa técnica. Então, por exemplo, a revisão de terminologia, isso se atribui a uma neodocumentação, uma vertente muito mais social. Talvez, dentro da ciência da informação, a parte social e epistemológica flerte muito com a neodocumentação. Eu, por exemplo, me considero neodocumentalista, mas eu acho que o espaço da ciência da informação tem sido muito mais no sentido das novas tecnologias, dos novos meios de fazer e até nas novas tipologias dos documentos e nos novos tipos de disponibilizar esses documentos, do que realmente refletir o que são esses documentos, o que esse construto teórico realmente pertence à neodocumentação, à documentação, e a parte mais técnica, a ciência da informação. Na minha visão, tá, gente? Não vai falar isso em sala de aula que eu disse isso. Isso é minha visão. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai odiar, tem gente que vai achar que eu tô louco, tem gente que vai me xingar e por aí vai. Segundo Juvencio. Exato, uso o segundo Juvencio, Juvencio Live no Instagram e depois a gente discute. A disciplina de organização bibliográfica ou controle bibliográfico, você considera importante nos cursos? Considero, vai sair artigo em breve sobre isso, justamente questionando, e aí exemplifica, que bom que essa pergunta veio depois dessa. Eu escrevi junto com a Bárbara, vulgo minha esposa, um artigo questionando o termo controle bibliográfico, porque a minha visão, como neodocumentalista, é que o termo controle bibliográfico é muito estreito para abarcar tudo que pode ser feito. O bibliográfico se refere muito a livro. E todo o resto de produção intelectual, aí pegando na vertente otletiana, todo o resto de produção intelectual, fotografia, pinturas, esculturas, arquivos e por aí vai. Isso não pode ser alvo de um inventário da produção intelectual humana? O Otley dizia que sim. Então, o controle bibliográfico é importante para a gente até entender esses mecanismos. E eu tive um desafio quando eu fui professor substituto na UNB, que foi dar controle bibliográfico para arquivologia, biblioteconomia e museologia dentro da mesma sala de aula. E fazer os dois cursos, arquivo e museu, se verem como construtores de um controle bibliográfico, um controle dito bibliográfico, né, na verdade. Então, eu acho importante. Você acredita, eu vou juntar duas perguntas, Carlos, porque também são sobre questões de ensino. Você acredita que os cursos de biblioteconomia estão muito tecnológicos e deixando a história de lado? E também junta com uma que é, nas últimas décadas, os currículos dos cursos de biblioteconomia, para atender às necessidades do mercado, em detrimento das disciplinas de cunho cultural e humanístico. O Wallace não completou essa pergunta para mim, ficou sem sentido. Responde só a primeira, por favor, e depois ele completa.
Deu para entender, deu para entender. Bom, é muito difícil, porque depende da região do país. Tem regiões que vão reclamar que está muito histórico e pouco tecnológico. Tem gente que vai dizer que está muito tecnológico e está muito histórico. Então depende, eu não posso falar do currículo de modo geral, assim, realmente seria imprudente da minha parte, até porque eu não conheço todos os currículos, não sei, mas há disciplinas que são fundamentais. Estado livre das bibliotecas, uma bibliografia, controle biográfico, alguma coisa assim, não entendidas dentro de fontes de informação, que são coisas... A bibliografia é uma fonte de informação, mas não é a única. Então, por exemplo, entender o percurso metodológico até porque durante muito tempo a bibliografia e biblioteconomia eram disciplinas distintas, com o tempo que isso muda. E sobre esse caráter realmente dos currículos voltados muito mais para o mercado, a teoria, até fiz um curso na UF antes da pandemia chegar, uma semana antes da pandemia, que era justamente a grande discussão dá para a gente fazer um currículo que atenda o mercado e atenda as necessidades de formação? Então, esse é o grande desafio. Às vezes o currículo olha muito para o mercado e esquece justamente desse ponto. O que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: você tem que saber fazer. Ok, saber fazer é importante. Mas questionar esse saber fazer também é muito importante, gente. Porque se a gente não questiona o nosso fazer e ele vira mecânico, então por que você está exercendo essa profissão? Não faz muito sentido. Então tem que se buscar um equilíbrio. Eu acho que o importante, acima de tudo, e aí um parênteses, eu odeio dar prova, eu não dou prova para os meus alunos. Não que eu facilite a vida deles, eu passo artigo. E eles querem me matar, geralmente. Um beijo para vocês esse semestre. Esperem os artigos, brincando. Mas assim, justamente porque a minha função enquanto professor, pelo que eu vejo, é fomentar a mente crítica. Os manuais, manual de catalogação, manual de classificação, etc., estão todos aí, você vai poder consultar no exercício da sua profissão. Mas o que eu quero é que você pense, aquele termo está certo? Eu fui numa discussão há pouco tempo que era o termo escravidão, ele deve ser aplicado? Porque a escravidão estava englobando alforria, estava englobando compra e venda de pessoas, estava englobando morte, tráfico, um monte de coisa. Então, assim, o termo é correto? E aí o grande questionamento, tem que se questionar, até mesmo os termos que a gente utiliza. Pode ir. Então, a pergunta, só para concluir, que o pessoal ficou aqui digitando e conseguiu terminar. Foi nas últimas décadas os currículos dos cursos de biblioteconomia para atender às necessidades do mercado em detrimento às disciplinas de cunho cultural e humanístico. Quais são as impressões do movimento? Gente, eu não sei se o Carlos travou para vocês, ele travou aqui para mim. Carlos, você me ouve? Não, você caiu aqui, eu não sei se fui eu que caí. Repete, nas últimas décadas tem que voltar tudo. Então, eu só fiz a pergunta por extenso, a do cunho cultural e humanístico, e vou passar para uma seguinte, caso você queira complementar também, é também uma questão de ensino, sobre a que você atribui a grande expressão tecnicista da biblioteconomia em detrimento dos estudos sociais e políticos no curso. Vamos lá. Essa daí eu tenho refletido bastante sobre isso. O curso sofre um revés, não, ele sofre uma transformação. A biblioteconomia surge, como todos nós sabemos, com uma influência de matriz francesa, né? O Ivan Sarr, ele vai falar disso no texto dele sobre a fundação do curso triplo, né, de Arquivo, Museu e Bíblia, em 1922. Mas, assim, ele surge com uma inspiração francesa. Eu questiono na tese se realmente seria na École des Chartes que o curso seria baseado, porque eu vi no boletim do Instituto Internacional de Bibliografia que tinha uma versão de curso pagado por uns belgas, se eu não me engano, holandeses, enfim. Mas, assim, ele tem uma matriz francófona. Só que esse cenário muda a partir da década de 30. Por quê? Com a Primeira Guerra Mundial, a Europa saiu totalmente arrasada. Então, o Brasil passa a não sofrer mais tanta influência dos europeus, mas sim dos Estados Unidos.
Até lá no final do século XIX, a doutrina Monroe, e com a Primeira Guerra isso se mostra muito mais forte, os Estados Unidos encampam a América do Norte, Central e Latina como seu território, e território cultural, de dominação cultural também. Só que há uma mudança. O viés francófono é muito mais humanista, de pensar, de refletir aquelas coisas. O estadunidense, ele é técnico. Ele quer simplesmente, vamos fazer catálogo, vamos lá e vai. Não há uma reflexão. Então, a partir da década de 30 que isso muda. Então, 30, 40, 50, esse ideal ainda aumenta quando a Unesco vai encampar oficinas bibliográficas, encampar um modelo de inventário das ciências e tecnologias nos países, e ela adota, sobretudo, os ideais da documentação estadunidense, porque a gente confunde muito as documentações. A documentação atletiana é uma coisa, a documentação estadunidense é outra, e a documentação brietiana é outra. São três coisas totalmente diferentes. A brietiana tem muito mais influência da estadunidense, tanto que é a Brie que vai cunhar o termo documentalista. O Otler não fala em documentalista de forma alguma. Então, há de se perceber essas mudanças de influência política. Então, com o modelo estadunidense prevalecendo, a gente vai ver só uma mudança grande a partir mais ou menos de meados dos anos 2000, que começa a se pensar novamente em currículos mais humanistas, que vão questionar politicamente. Você vê, por exemplo, aqui eu lembro imediatamente da disciplina da Marielle Moraes, falando de responsabilidade social em biblioteconomia e arquivologia. Então, você começa a se questionar realmente. Quando eu estudei na Unirio, 2004 a 2008, pouco se questionava nesse sentido. Hoje eu já vejo muitos avanços. Você tem disciplina já política no nome, e uma política efetiva que visa questionar a área realmente. Carlos, por conta de tempo, eu vou tentar fazer só mais 3 perguntas. Então, pessoal, a gente vai se encaminhando para o fim da live. Uma é, como ficou a situação da Biblioteca Nacional no período da Segunda Guerra Mundial? 1939 e 1945. Esse período, a BN está sob a direção, em boa parte dele, do Rubens Borba de Moraes, se eu não me engano. Ela está passando por uma grande reforma, até pela reforma do currículo do curso de Biblioteconomia de 44. Então, o que acontece é que ela vai passando por uma reforma estrutural até com a criação de setores. Influências realmente assim diretas não existiram. Ela já estava realmente num viés tecnicista, voltada às iniciativas dos Estados Unidos, então é mais ou menos por aí. No contexto da Biblioteca Nacional da primeira metade do século XX, há distinção histórico-terminológica entre os termos bibliógrafos e bibliotecários na documentação que acompanha as tuas pesquisas? Então, eu nunca peguei o termo bibliógrafo. Nenhuma pesquisa que eu fiz, sempre era bibliotecário. Então, na verdade, há uma distinção no final do século XIX. Aqui no Brasil não tem muito essa discussão. Essa discussão se realiza muito mais na Europa e no final do século XIX. Aí o bibliógrafo, como aquele que faz bibliografias, né? E no Brasil, o bibliotecário como o agente da biblioteca. No Brasil, nunca peguei documentação que diferenciasse ou que tocasse no bibliógrafo, realmente não. Máximo dicionário, mas os anais da biblioteca nunca trouxeram bibliógrafo, nada do tipo. É isso. Eu acho que eram só essas duas, Carlos, na verdade. Eu não estou vendo outras perguntas aqui. Eu não sei se dá tempo de mais uma. Qualquer coisa a equipe me manda. Eu vou começar, sim, Carlos, a passar alguns informes. Aí depois eu te passo de novo, se aparecer mais alguma pergunta eu faço, ou então eu passo para você fazer o encerramento da sua fala. O primeiro informe é que amanhã a nossa live é com a professora
Andréia Pereira, da Universidade Federal de Goiás. Ela é professora do curso de Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação, a FIC, da UFG. Ela, deixa eu ver se eu tenho o tema aqui. Professora Andréia Pereira, preconceitos em leitura vai ser o tema da fala dela amanhã, então não perca, 18 horas aqui no Instagram. Esse era o informe principal. Carlos, eu te agradeço muitíssimo por aceitar o nosso convite. Aprendi muito e lembrei bastante de todo o tempo em que estudei essas questões relacionadas à história do curso de biblioteconomia, a história da nossa escola de biblioteconomia lá da Unirio, durante o projeto da professora Simone Weitzel. Em 2016, nós fizemos, o Wallace da equipe também participou, uma exposição para comemorar o centenário de instalação que tinha acontecido no ano anterior, 2015. Te agradeço, então, muitíssimo por vir aqui contribuir com as lives, com esse projeto. Você topou de imediato, muito obrigado. E te passo de novo a palavra para você fazer as suas considerações finais e, como eu falo sempre, algumas pessoas acham engraçado, para passar a sua mensagem para a biblioteconomia e para a ciência da informação brasileiras que estão aqui te assistindo. Sim. Primeiro, Vitor, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu pude matar um pouquinho da saudade de sala de aula, gente. Vocês não sabem o quanto está fazendo falta estar em sala de aula, mas é um espaço também para construir novos projetos. Como eu falei com vocês, eu já tive uma iniciação científica com um pouco mais da história da biblioteconomia. Eu sou apaixonado por história, e eu volto lá no início. Sou apaixonado por história. Acho que a gente precisa trabalhar muitos aspectos da história do nosso campo e da história do nosso país, entendendo a relação entre os dois. Então, por que que isso acontece? Por que que as coisas são assim? E, sobretudo, a gente precisa aproximar a biblioteconomia e entender, e aí o Vitor falou, e uma pergunta lá para trás também, essas políticas que a gente segue. A gente não tem políticas de aquisição, política de indexação, políticas diversas dentro do vocábulo da biblioteconomia à toa. A gente precisa refletir sobre o nosso fazer, e é importante isso. Nós temos vários programas de mestrado em ciência da informação, doutorado, eu acho que as questões são interessantes, eu acho que tem que, acima de tudo, nós temos que ler e conhecer, porque a gente ainda lê pouco sobre o nosso campo, eu acho que a gente precisa ser mais ousado também nas relações que a gente constrói, e o que eu diria para vocês é, primeiro, não desanimem. Esse momento vai passar, daqui a pouco a gente vai poder fazer muita balbúrdia junto por aí, vamos poder pesquisar muitas coisas. Eu estou sentindo falta de pesquisar em biblioteca, eu sou um rato de biblioteca e de arquivo, adoro e ficar me sujando, enfim. Mas, sobretudo, vai passar e a gente vai poder realizar muitas coisas. Então, também mantenham a mente sã, não é um momento de ficar se crucificando porque não conseguiu ler, fazer. Gente, depois a gente dá conta disso e tal. E vamos pesquisar biblioteconomia, ciência da informação, arquivologia, museologia, história, tudo isso para a gente poder entender melhor a nossa realidade. Um grande beijo para vocês, gente. Muito obrigado, Vitor e equipe, de novo. Então, gente, com isso eu vou encerrar essa live. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Mais uma vez, Carlos, da minha parte, de toda a equipe também, o Francisco, a Débora e o Wallace estão te agradecendo muito e parabenizando. Estão falando que foi maravilhoso e realmente foi muito bom te ouvir e aprender contigo aqui. Que bom que a gente pôde estabelecer essa conversa, ter esse contato. E é isso, gente. Amanhã, então, 6 horas, professora Andréia Pereira, Preconceitos e Leitura, professora lá da Federal de Goiás. E é isso. Abraços, Carlos. Boa noite, tchau, gente. pessoal. Um abraço, boa noite. E até amanhã. Obrigado.